A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica. E eu quero aproveitar esse momento e mandar aquele abraço, aquele forte abraço para os nossos coordenadores, o pastor Flaviano e a pastora Edma, coordenadores da Escola Bíblica do Evangelho Pleno. E também aproveitando o momento e enviando aquele forte abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos apóstolos, apóstolo Hélio e apóstola Graça Moraes. E a você que está nos ouvindo, a você que está acompanhando essa reflexão bíblica, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E vamos, nesse momento, para a reflexão bíblica. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, um texto que é conhecido de muitos, a partir do versículo de número 12, onde estaremos lendo a partir de agora. A Bíblia diz, Marcos 11, 12: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Nós vamos observar agora, a partir do versículo 20, as consequências da palavra que Jesus ele declarou acerca daquela figueira. Ouçamos. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Meus irmãos, nós temos aqui um grande exemplo bíblico de como exercitar a fé. Jesus estava com seus discípulos, nós acabamos de ler em que em determinado momento o Senhor se aproxima de uma figueira e tentando encontrar figos, ele não encontra e ele amaldiçoa aquela figueira. Jesus ele lança uma palavra sobre aquela figueira. E a palavra do Senhor, a Bíblia, é bem clara, quando aqui no versículo de número 14, a Bíblia afirma: Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E eles seguiram viagem. E a palavra do Senhor diz que no dia seguinte, quando eles voltaram de viagem pelo mesmo caminho, eles observaram aquela figueira. E Pedro, quando olhou, viu que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado, ela havia secado desde a raiz, ela estava completamente morta. Então, os discípulos ficaram admirados e Pedro foi e disse assim: Olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Eles ficaram amaldiçoados com o que havia acontecido. Jesus, um dia antes, lançou uma palavra amaldiçoando aquela figueira. No dia seguinte, eles encontram a figueira morta. E algo me chama a atenção aqui. Na verdade, algumas verdades que eu quero compartilhar com você. E para dar início a essa reflexão, eu chamo a atenção para a seguinte situação. Os discípulos, eles ficaram admirados com o que acontecera. Ora, Jesus ele já havia lançado a palavra. Jesus já havia dito que a figueira iria secar. Ele lançou a palavra, ele amaldiçoou. Mas os discípulos parece que não estavam crendo naquilo. Os discípulos parece que não estavam dando credibilidade, porque se eles tivessem dado credibilidade à palavra de Jesus, eles não teriam ficado surpresos quando encontraram a figueira murcha, a figueira já estava morta. Então a primeira observação que eu quero trazer para você que está nos ouvindo, essa reflexão bíblica, é esta, é que a palavra de Deus ela é soberana. A palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela tem poder e nós jamais podemos pôr em descrédito aquilo que a palavra do Senhor nos diz.
É bem simples nós podemos observar que os discípulos eles não creram naquilo que Jesus havia dito, pois a surpresa deles ao conseguirem ver que a figueira havia secado já nos demonstra que eles realmente não criam naquilo que Jesus havia dito. Primeira verdade que eu quero lhe orientar é: jamais podemos duvidar da palavra de Deus. Ora, vamos ver então aqui o que Jesus ele nos ensina quando seus discípulos, admirados com o que acontecera, e Jesus lhes dá uma resposta, lhes dá uma orientação. Dentro dessa resposta, nós podemos tirar aqui algumas verdades para aplicar na nossa vida diária. A Bíblia diz no versículo de número 21 que Pedro, lembrando-se, falou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Mas vejam que Jesus responde aos seus discípulos. A Bíblia diz a partir do versículo 23, Jesus disse: tenha fé em Deus. Então a primeira observação de Jesus era: tenha fé em Deus. Ora, se Jesus disse: tenha fé em Deus, então isso nos demonstra que aqueles homens não tinham a fé suficiente. Primeiro, porque se eles tivessem a fé suficiente, eles não teriam ficado surpresos, pois Jesus um dia antes já havia declarado uma palavra de maldição sobre aquela figueira que no dia seguinte havia morrido. Então, eles surpresos com essa situação, Jesus lhe disse: olha, você precisa ter fé em Deus, você não pode duvidar. E a Bíblia continua dizendo: eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós podemos extrair várias verdades bíblicas desse texto, vários ensinamentos deste texto, como nós podemos utilizar a nossa fé para alcançar o milagre. A primeira verdade bíblica que eu quero compartilhar dessa afirmativa de Jesus é quando o Senhor afirma, dizendo: se alguém disser a este monte, porque o crer em Deus, o Senhor já havia dito anteriormente, ele falou: tenha fé em Deus. Então nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não podemos ver. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Todo procedimento do cristão deve ser pautado na fé. Aliás, a fé é que nos alcança a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, se não me falha a memória, Efésios capítulo 2, lá pelo versículo 8, a Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé ela é necessária para a salvação. Sem fé não há salvação. Então, Jesus ele disse: tenha fé em Deus. E aí ele compartilha a primeira verdade, dizendo: se alguém disser a este monte. Primeira verdade que eu quero que você entenda desse texto é: nós precisamos declarar. Nós precisamos pronunciar a palavra da vitória. Nós precisamos declarar pela nossa fé a palavra da vitória. E Jesus ele nos ensina, quando ele orienta, dizendo: em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte. Ora, nós sabemos que os montes, as montanhas, não há neles entendimento. Mas Jesus ele disse: você precisa falar ao monte. O que Jesus está dizendo é: você precisa declarar o milagre. Você precisa olhar para o monte, você precisa olhar para o problema e declarar o milagre. A primeira verdade é essa: você precisa encarar o seu problema. Você precisa encarar a sua dificuldade e você precisa anunciar a este monte, a esta dificuldade, o milagre que você quer que aconteça. Segunda verdade que podemos observar nesse texto é que Jesus disse: em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração. Esta é a segunda verdade. Este é o segundo ponto essencial para conseguirmos, para alcançarmos o nosso milagre. É não duvidar em nosso coração.
Primeiro eu preciso ter fé em Deus, isso é fundamental. Eu preciso então declarar a palavra. Eu preciso anunciar o meu milagre. E segundo, eu não posso duvidar em meu coração. Em algum momento da sua vida, em momentos de dificuldades, em momentos de aflição, em momentos de tormentas, é comum que alguém em sua mente passe a duvidar em algum momento de que o milagre vai acontecer. Mas eu quero observar a você que a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele declarou que nós não devemos duvidar em nosso coração. Pela nossa mente, em algum momento, nós podemos até duvidar em um determinado momento, mas o nosso coração, o nosso ser, todo o nosso entendimento precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Não pode haver dúvidas em nosso ser de que a palavra anunciada da vitória não há de se cumprir. Pela sua mente pode passar algum pensamento negativo, mas em seu coração jamais pode duvidar de que Deus ele opera o milagre. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você é esta, é que Jesus ele diz assim: mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Primeiro, eu preciso anunciar a palavra da vitória. Segundo, eu não posso duvidar em meu coração. E terceiro, eu tenho que acreditar que irá acontecer da forma, da maneira, do jeito que eu estou declarando, do jeito que eu estou anunciando. Então, já usando essa terceira verdade desse texto, eu já oriento a você que está nos ouvindo, que quando você for declarar, orar sobre o seu problema e declarar sua vitória, você precisa ter em mente, você precisa ser claro acerca daquilo que você quer alcançar. Você precisa ser claro, você precisa ser objetivo acerca daquilo que você quer que aconteça. Porque a Bíblia diz que primeiro não podemos duvidar em nosso coração e depois acontecerá da forma que nós declaramos. Então, como você tem declarado a sua vitória? Como você tem anunciado o seu milagre? Como você tem determinado sobre os problemas que você está passando? Dessa forma que você tem declarado, dessa forma que você tem anunciado, não duvidando em seu coração, mas crê que acontecerá, então assim acontecerá. É o que a Bíblia nos diz. Por isso vos digo, disse Jesus, tudo, aleluia, tudo, absolutamente tudo, quando em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Observe que Jesus disse, tudo quando pedirdes em oração, crede que recebestes. Passado, você creu que recebeu, e será assim. Futuro, será assim convosco. Eu declaro, eu anuncio a palavra da vitória, eu creio em meu coração, eu não duvido no meu ser, e eu acredito que será do jeito que eu estou anunciando, e irá acontecer. Primeiro eu exerço a minha fé, primeiro eu creio em Deus, eu exerço a minha fé, eu anuncio o milagre, primeiro eu creio que será do jeito que eu estou anunciando, eu não duvido em meu coração, e a Bíblia diz, e acontecerá, futuro, e será do jeito que você determina. Com Deus é dessa forma. Primeiro nós cremos, nós acreditamos, nós não duvidamos, nós anunciamos a palavra, e o Senhor, Ele honra a nossa fé, porque nós levamos em consideração a sua palavra que é viva e eficaz. Eu quero orar neste momento com você. Eu quero declarar sobre a sua vida a bênção e o milagre, crendo que Deus está ouvindo nesse momento a nossa oração. Ore comigo agora, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Pai. Eu quero declarar sobre toda e qualquer pessoa
que tem ouvido esta palavra, que é a sua palavra, que é a verdade, que é viva e eficaz, que neste momento a tua poderosa mão, Senhor, alcance esta pessoa. E qualquer que seja este problema que essa pessoa tem enfrentado, qualquer que seja esta petição que esta pessoa tem colocado diante do Senhor, a tua boa mão seja sobre ele. Meu Deus, eu anuncio o milagre, eu anuncio a bênção, eu declaro a tua vitória sobre esta pessoa, pelo poder que é no nome de Jesus, e assim seja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra, que é viva e eficaz, seja guardada em seu coração, para que você não peque contra o Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima reflexão bíblica na Escola Bíblica.